Olá, eu sou a Lenor, do canal Diários Esquecidos, e hoje eu vou contar para vocês uma história de terror de uma autora brasileira. O conto é Mater Dolorosa, de Olívia Sarmento. Vamos lá? Quando eu era jovem, a minha mãe dizia que as moças que tinham filhos antes do casamento eram emparedadas nos porões das suas casas e os bebês trancafiados nesses porões. E lá viviam como animais abandonados. O que mais me impressiona é a naturalidade com que as pessoas lidavam com aquele horror. Isso era aterrorizante, ainda mais porque na minha casa havia um porão. E eu, na minha inocência, pensava como seria impossível uma jovem solteira engravidar, já que a minha mãe afirmava que para ter filhos era preciso se casar. Fiz-lhe essa pergunta, ela desconversou e não respondeu, como sempre. Mamãe nunca me respondia o que eu lhe perguntava, mas dizia coisas que eu não entendia, com ar de ameaças. E os casarões circunvizinhos estimulavam a minha imaginação. Corria a boca pequena que no casarão da Dona Maria João... Bem, deixa-me descrever a dona da casa e a fachada da sua residência, cujo interior habitante algum daquela cidade tivera a oportunidade de conhecer. Ela era uma portuguesa que trazia sob aquele buço horroroso uns lábios sempre cerrados. Não sorria nem falava com ninguém. Era famosa por ser uma mulher de nervos fortes, tinha cabelos grisalhos em tranças arrumadas na nuca, trajava preto até no guarda-sol. Seu sobrado ficava ao lado da igreja, com um porão na frente, ao resto do chão, com janelas profundas de madeira maciça, protegidas por grossas grades de ferro. A entrada da residência era por uma escadaria lateral. Havia um jardim fronteiriço relativamente pequeno, que se afunilava pelas laterais e depois se alongava nos fundos, terminando em frondoso pomar, com jaqueiras, abacateiros e tudo mais. O filho mais velho, Celestino, residia em Lisboa desde a adolescência. Celeste, a filha, uma jovem e delicada criatura, prometia um casamento a um velho coronel que ficara viúvo com 5 filhos pequenos. Vivia os seus dias entre o piano da sala e a sombra da cortina na janela do seu quarto. Algum tempo após a morte do pai, médico austero e respeitado, Celeste desapareceu, pois nunca mais se viu seu vulto atrás das cortinas, ou se ouviram, através das janelas do sobrado, as tocatas, nem o Stabat Mater Dolorosa, tocado nas últimas festas de Nossa Senhora das Dores, e já era véspera de outra novena. A velha fizera a população saber, através de seus fiéis criados, que a filha tinha ido morar com um irmão em Portugal. Alguns anos se passaram e surgiram insistentes rumores de que havia um menino vivendo aprisionado no porão daquele sobrado. Dizia-se que ele era ainda pequeno, branco como bicho de goiaba, pois não tomava sol, e mais parecia um bicho, agia como bicho e nem sequer aprendera a falar. Quando eu perguntei à minha mãe, ela esbravejou e deixou uma ameaça no ar. Mesmo assim, eu decidi que ia tirar aquela história limpo. Porém, eu precisava arranjar um companheiro para ir espiar aquele lugar, e pensei no meu irmão Maurício. Ele era um pouquinho mais novo que eu, era travesso e topava tudo. Não me agradava muito envolver os meus irmãos em aventuras premeditadas e arriscadas, portanto, decidi que a participação dele seria só de apoio. Não o deixaria espiar. O plano já estava em ebulição em minha mente e seria comunicado ao meu irmão somente na hora certa. Naquele fim de tarde, véspera da festa de Nossa Senhora das Dores, eu e meus irmãos brincávamos na praça da igreja, vigiados ao longe por papai. Eu senti uma vontade enorme de ir averiguar o porão, ali tão pertinho. A curiosidade fervia o meu sangue e os meus instintos me desafiavam a sair pelas beiradas. O sino da igreja bateu 7 sonoras badaladas e me alertou de que eu devia me apressar. Eu precisava aproveitar que papai estava entretido conversando com um amigo em frente à fonte luminosa. Não sei se papai ouvia o seu amigo ou se admirava a fonte, o fato é que ele tinha os olhos sonsos e elevados aos jatos translúcidos e iluminados, levantando e depois descendo, se espalhando pelo ar, formando uma bruma transparente e radiosa que ocultava, como uma cortina transparente, as crianças que brincavam. Eu não sabia se meu pai prestaria atenção em mim caso eu sumisse por alguns minutos, mas resolvi gritar para o meu irmão me seguir, para que papai me ouvisse e, por algum tempo, não sentisse minha falta.
Você não me pega, gritei para Maurício. Papai olhou para mim, despreocupado. Eu saí correndo e meu irmão correu atrás de mim. Atravessei a rua, esgueirei-me pelo beco escuro que levava ao sobrado e parei no portão. Corri tanto e com um pensamento tão voltado para a excitante aventura que eu ia presenciar que nem percebera que meu irmão ficara pelo caminho. Pé ante pé, esgueirei-me sob a sombra dos arbustos com cuidado para não encostar nas folhagens de Comigo Ninguém Pode, que me reportavam a dolorosas lembranças. Em poucos passos cheguei à grade de ferro cor de vinho, na janela de madeira da mesma cor, já trincada pelo tempo e embaçada pela incidência do sol e pela poeira. Havia 3 rachaduras na janela, uma no centro, com uma abertura mais larga, entre 2 outras. Eu olhei para aquele buraquinho e ele pareceu me aspirar, e com vigor. A minha bochecha precisou ficar amassada na grade para que meu olho direito chegasse até a fresta e pudesse ver alguma coisa. E eu vi. E eu ouvi. Era algo que eu não pude identificar direito, e o ruído que ouvi foi assustador. O mau cheiro que impregnava lá dentro escapava pelas gretas como um hálito fétido e quente. Era um cheiro forte de fezes, de urina e de mofo. E o meu estômago, enjoado, fez o meu corpo sacudir como um safanão. A minha cabeça foi para trás, mas voltou, pois eu queria ver aquele barulho. Era um rosnar abafado que parecia vir de dentro da garganta. Aquilo me amedrontou, mas atiçava a minha curiosidade. Eu espiei novamente, tentando tapar o nariz, mas não deu. Soltei o nariz e enfiei a cara na grade, com vontade. Demoraram alguns segundos até o meu olhar habituar-se à escuridão. Será que eu... Bom, era um ambiente sombrio, cheio de trastes de toda espécie e de madeiras apodrecidas. Admirei-me com a quantidade de insetos e aracnídeos que infestavam o local. Devia haver anos que ninguém limpava aquele lugar. No centro da parede, ao fundo, uma enorme caranguejeira repousava. Ela estava tão quietinha que provavelmente estava de barriga cheia, saciada pela farta ceia, pois multiplicavam-se insetos pelo ar. Enquanto esta repousava, outra aranha, bem menor, se balançava pendurada na ponta do fio que pendia do alto. Ela oscilava como um pêndulo agarrado a um cavalo das bruxas, que vibrava suas asas transparentes na luta por se libertar. Mais adiante, aranhas de pernas e braços longos e finos teciam suas armadilhas. Outras balançavam entre as moscas que voejavam pelo ar, entre espirais de poeira, iluminadas pelos raios da lua cheia que penetravam as gretas, e por outros raios de luz que entravam pela porta dos fundos. Em poucos segundos, visualizei tudo na sombra. Eu sabia, entretanto, que tudo aquilo não era ainda tudo. Aquilo era só o começo. As informações que eu tinha e os meus pressentimentos me davam aquela certeza. A criatura que eu investigava tinha a aparência de um ser vivente. Eu não sabia ainda se era bicho ou se era gente, podia ser de qualquer um ou de ninguém, ou melhor, tinha um jeito diferente. Tinha uma forma roliça e a cabeça pequena. O nariz era abatatado e a boca sem expressão. Não dava para ver se chorava ou se sorria. Eu só sei que ele tinha um jeito canino e estava nu. Tinha 4 membros, como 4 pernas, pois andava de 4. Era um tipo de ser que não poderia sair na rua sem causar horror. E, como bicho, dividia comida com insetos numa latinha velha de goiabada. Os seus olhos eram 2 órbitas negras que emitiam um brilho avermelhado, como um olhar de fotografia ferido por um flash. E a sua imagem quase se fundia na escuridão. Ele parecia localizar a mãe emparedada pelo instinto e pelo cheiro. De repente, algo desviou a minha atenção. Vislumbrei, acima dele, 2 olhinhos redondos e brilhantes, pendurados no teto, que piscavam ameaçadores. Um grilo estridulou em alguma parte do jardim. Eu estremeci e me virei. Ergui as sobrancelhas, arregalei os olhos, não vi o grilo, mas identifiquei o barulho. Então, me acalmei e voltei a olhar atentamente através daquele buraco. Aquele ser estranho, emitindo um ruído de incansável agonia, raspava o centro da parede com as unhas, na persistente tentativa, talvez, de libertar a mãe emparedada, ou de protegê-la da caranguejeira gigante.
Eu suava de excitação e pavor. O meu sangue estava fervendo nas veias, quase entrando em combustão. Num repente, os olhinhos redondos e brilhantes que piscavam ameaçadores desceram do teto sobre a criatura. E, em resposta, tive um sobressalto. Oh céus, jamais vi algo semelhante. De boca aberta, com olhos que pareciam saltar das órbitas, vi um bicho alado, mais negro que as trevas, guinchando horridamente. Alvoroçou-se no ar, adejando na escuridão por alguns segundos, antes de dar uma rasante na criatura, que defendeu-se com um sacolejo. Era um morcego gigantesco. Que é isso, bicho amaldiçoado? Perguntei a mim mesma, cheia de indignação. Procurei distrair o olhar, mas o morcego guinchou novamente, chamando minha atenção. Em uma nova investida, a criatura se debateu até a rendição, e o animal alimentou-se de seu sangue, numa cruel constatação de que a lei natural das coisas às vezes choca e nos causa essa indignação. As minhas pernas fraquejavam, e as minhas mãos comprimiram minha boca, contendo o grito. Pressentindo uma presença estranha do lado de fora, rosnando, a criatura volveu a cabeça para me fitar. E, não obstante tomada de pavor, fiquei penalizada e quis muito ajudar. Olhei mais uma vez em direção ao cavalo das bruxas, que oscilava como um pêndulo. De repente, parecia que tudo havia aumentado de tamanho. Ou fui eu que encolhi, me equiparando às formigas? Eu me vi atravessando a fresta da janela, caí e sei que gritei. Mas eu era tão pequena que só os insetos devem ter ouvido o meu grito. Caí de joelhos, felizmente sobre uma coisa macia, um monte de capim dentro de um caixote, onde dormia a criatura. Percebi que eu havia encolhido devido à altura da queda e à proporção que tomaram a criatura, as aranhas e todas as coisas à minha volta. Estavam todos enormes, como gigantes. Pequenininha, encaminhei-me à parede e percebi que já não estava mais tão pequena assim. Eu devia medir quase 1 palmo de altura, e minha presença logo foi notada pelo moleque. Lágrimas rolaram de seus olhos, como que pedindo socorro. Depois, olhou para a parede, onde antes ele arranhava, como que para me indicar a direção. Eu dirigi o meu olhar para onde os olhos dele indicaram, e percebi claramente naquela parede uma espécie de inchaço. Dei alguns passos naquela direção. Passei a olhar em volta no chão e vi alguma coisa branca pontiaguda que se destacava na sujeira, ali próximo à parede. Constatei que era um dente de leite. Na minha mão, se eu não tivesse encolhido e tivesse o tamanho normal, corresponderia talvez ao tamanho de uma picareta. Eu comecei a raspar a parede usando aquele dente com um pressentimento. Será que a mãe daquela criatura teria vindo do além para dar assistência ao filho, naquele momento tão difícil e importante para as crianças, que é a perda dos dentinhos de leite? Sacudi os pensamentos, peguei aquilo com mais força e raspei com mais vontade ainda. Naquela noite, talvez obtivesse a resposta do que eu procurava. À medida que eu ia raspando, percebi que ia crescendo. Eu não tinha conseguido ainda raspar quase nada do barro daquela parede, mas eu já estava um pouco maior do que a lata onde o moleque comia. Percebi então que o dente já estava ficando pequeno na minha mão, que conseguiria pegar algo maior. Larguei o dente no cantinho da parede e fui procurar outra coisa. Olhei em volta e achei um osso de frango que a minha mão quase não dava conta de segurar. Cresci mais um pouco e logo procurei algo maior. Finalmente, fui à lata de goiabada onde estava a comida e despejei o seu conteúdo ao chão e retornei à tarefa. Eu crescia mais e mais. Cheguei quase ao meu tamanho normal e pude pegar uma picareta jogada a um canto. Eu senti um misto de pavor e júbilo ao deparar-me com um pé. Embora eu estivesse procurando aquilo, mais atônita fiquei quando constatei que aquele pé tinha um bom aspecto. Afastei-me um pouco, por um momento, voltei à posição anterior e constatei. Não era um pé, eram 2 pés. Eles estavam lá paradinhos, enterrados, presos entre uma espécie de grade feita de varas que servia de sustentação para a parede. E sobre esta grade foi colocado o barro. Os pés eram de um, entre aspas, cadáver, que, por alguma razão divina ou não, estavam em perfeito estado de conservação. Não havia mau cheiro naquele corpo. Parecia ser uma misteriosa conspiração do bem, que mente alguma que vivia entre a Terra e a Lua seria capaz de compreender sem rigorosa investigação científica.
A pele clara daqueles pés estava com uma tonalidade saudável. Concluí que aquele corpo poderia estar vivo e continuei a cavar com mais vontade ainda. À medida que eu ia esticando o braço para cavar mais acima, eu cresci em tamanho. Acima daqueles pés, vi uma camisola de linho, que um dia, muito provavelmente fora branca. Estava bastante suja de terra. Vi aqueles dedos se mexerem um bocadinho. Eu me assustei, dei um pulo para trás e quase abandonei o trabalho. Meus olhos intercalavam-se entre piscantes e arregalados por longo período. Tais eram o espanto e a surpresa. Olhei para aquela criatura esquisita que deveria ser o filho. Ele inclinou a cabeça e me olhou com um olhar triste de quem humildemente pede socorro. Eu não resisti a esse apelo. Decidi continuar, não pensar em medo, e concentrei-me no trabalho, apesar do quase descontrole dos nervos e da imaginação. A escavação avançava, e eu já tinha atingido meu tamanho normal quando me deparei com ela por inteiro. O seu corpo parecia normal, saudável, e aparentava ter os mesmos 16 ou 17 anos que diziam que ela teria. O meu primeiro impulso foi correr para a fresta pela qual passei, mas vi que por aquela frestinha eu já não sairia. Eu não conseguia nem mesmo sair do lugar onde eu estava. O meu corpo parecia estar desconectado do meu cérebro. Ele não me obedecia, pelo menos naquele momento. A primeira reação da jovem, após aquela mexidinha nos dedos dos pés, foi abrir os olhos. Ela piscou várias vezes e, olhando em volta, sempre na horizontal, com uma voz alterada e distante, perguntou pelo filho. O seu instinto materno dizia que aquela criatura era o seu filho, mas o que via era tão cruel que ela precisava de uma confirmação. Devo dizer que eu não saberia descrever o turbilhão de sentimentos que me assaltaram naquele momento, mas o fato é que eu acabara de participar daquele resgate que zombava do tempo, da inteligência e da substância. Eu tive a possibilidade única de estarrecer-me e de maravilhar-me como alguém jamais poderia supor. Ela espirrou, devido certamente ao forte cheiro que impregnava o local, e isso me chamou de volta à realidade. De imediato, ela se recompôs e, com o olhar apagado, olhou em volta, em todas as direções, para cima, para baixo, e finalmente reconheceu a alma do filho através do olhar daquele monstrengo rastejante que vivera ali ao seu pé durante 8 anos. E ficou cheio de compaixão. O monstrinho olhou-a, virou levemente a cabeça e grunhiu. O som que ela emitiu foi muito mais do que os seus roncos de felicidade. Foi sublime, manhoso, de criança pedindo colo, aconchego. Ela baixou-se, estendeu os braços com ternura e com naturalidade para acolhê-lo. Ela era uma deusa, judiada, é verdade, que emergia das torturas físicas e psicológicas inenarráveis. E ela viu o menino ali, também torturado, vivendo entre seres rastejantes, voadores e até roedores, inferiores e silenciosos. Os dois pareciam fantasmas de um circo de horror. Para mim, era tudo ainda muito estranho, mas sem demonstrar horror, com ternura, consegui murmurar: É o seu filho. Meu Deus, quanto sentimento, quanta emoção. Tudo dispensava quaisquer outras palavras. Eu fiquei por aquele tempo entregue à contemplação daquela cena divina e inédita, com o meu mais radioso olhar. Depois, diante de tamanha grandeza de sentimentos que os envolvia, em silêncio, eu fui me afastando deles e me apoiei na janela. E ela, no princípio timidamente, com a voz meio triste entre suspiros, depois, animando-se, de maneira espontânea e simples, contou-me resumidamente sobre o seu romance e a tragédia. Ela era uma menina fina, sensível, educada. Conheceu o amor em um bom rapaz da sua idade, que pulava sua janela nas madrugadas porque eram impedidos de se encontrarem. A mãe queria obrigá-la a se casar com um velho rude, cheio de filhos, que morava no mato. E, após a confirmação da sua gravidez, ela não suportou a notícia e tomou a mais cruel das decisões. Eu já havia permanecido ali por um longo tempo, que parecia longuíssimo. Entretanto, os sinos da igreja soaram 8 badaladas e percebi que nesse trabalho eu havia gastado menos de 1 hora. Enquanto eu pensava que deveria voltar para a praça, percebi que a moça também pensava em procurar o seu caminho. Depois de me olhar com um sorriso suave, como se me agradecesse, começou a se movimentar, tateando com os pés o filho nos braços. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que fazer e permaneci muda, apenas observando.
Lentamente, ela saiu pelos fundos. Eu olhei tudo ao meu redor, com os pensamentos pirando a minha cabeça, e me vi novamente fixando aquele cavalo das bruxas e oscilando na porta no fio de aranha. Ele rodava, 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 e eu me senti novamente tão pequena até retomar o tamanho das formigas. Então, pulei de volta pela fresta e caí do lado de fora, em cima de uma viçosa folha de Comigo Ninguém Pode, que amoleceu a queda. Nesse trabalho gastei quase 1 hora, pois naquele momento assustei-me com as badaladas do sino. Foram 8 badaladas. Celeste, saindo pelos fundos e dirigindo-se ao terreiro, com os cílios nos braços, olhou com extrema melancolia o céu estrelado, no seu divino esplendor. Depois, abaixou a cabeça e encaminhou-se para a escada que levava à cozinha. A jovem avistou a velha portuguesa, sua mãe, uma figura decrépita no seu vestido longo e negro, com a trança grisalha envolta como uma coroa na cabeça. Ela estava embaçada em uma luz fumarenta, perto do fogão a lenha, de frente a uma bancada, fiscalizando o trabalho da criada que preparava uma leitoa para a festa de Nossa Senhora das Dores. Enquanto isso, eu retornava à praça, onde todos me procuravam como loucos. Eu estava brincando de pique-esconde, justifiquei-me. E Celeste, com o coração retumbando em descompasso, parou à porta por alguns instantes, ouviu o crepitar das brasas no fogão e o gorgolhar de um caldeirão sobre as chamas. Súbito, um presságio estranho, talvez o sussurro do demônio, fez a velha estacar, arrepiada, e encolher-se como uma serpente que prepara o bote. A velha virou-se devagar e, quando viu a filha entrar com o monstrinho nos braços, assustou-se terrivelmente, no primeiro momento. Depois, sem nada entender, com demoníaca ferocidade, passou a mão na machadinha que estava sobre a bancada na sua frente e avançou em direção à cabeça do menino. Mas Celeste, no momento em que a velha tentou atacar o seu filho, tremeu. E, num ato de desespero, revidou valentemente, agarrou a criança com uma das mãos e, com a outra, arrancou a machadinha das mãos da velha. Fez girar o braço e, no gesto, a mão da megera voou longe. Vendo aquilo, apesar do horror, Celeste murmurou, friamente, sem raiva: sua palma, minha mãe. A velha, com os olhos esbugalhados, estrebuchava de dor, mas de ruindade nem gemeu. Meteu o toco de brasa na roda da saia e correu para os seus aposentos. A criada, que presenciava tudo, muda e paralisada como uma estátua, num repente, arrebatou do braseiro um tição para a cauterização da mão da velha e a seguiu. Ouvi-se, então, fortíssimo agudo gemido. E a criada passou a noite inteira indo e vindo do quarto à cozinha, preparando remédios caseiros. Nessa noite, eu custei muito a dormir. Miserável, pensei em relação à velha. Ela tinha uma única filha, e mesmo que tivesse muitas, isso não justificava tamanha crueldade. Tudo era tão absurdo, podia ser que eu tivesse tido uma alucinação. Mas no dia seguinte, toda a vizinhança acordou com o som da sirene da ambulância conduzindo a velha ao hospício. E depois, ouviram-se através das janelas da sala daquela casa os sons do piano em homenagem a Nossa Senhora das Dores. Movendo-se no teclado, as mãos sem carne de um gracioso espectro, com o crânio à mostra, órbitas vazias e os dentes à mostra, num sorriso vitorioso. Aos seus pés, em êxtase, um mostrinho, chacoalhando todos os ossos. Bom, esse conto é um conto fantástico, né? Obviamente ele mostra aí algumas situações que são absurdas, né? E isso é justamente o que caracteriza um conto como sendo fantástico. E me diz, vocês gostaram? A Olivia ainda é viva, é uma autora que ainda escreve bastante, né? Ela tem esse livro de contos que se chama Emparedada. E se vocês gostaram, por gentileza, deixem seu like, façam um joinha e, enfim, prestigiem meu trabalho de formiguinha. Até mais, gente. Tchau, tchau.